Alimentos saborosos, bonitos, ideais para bebês até 2 anos de idade. Será que é isso mesmo que o mercado oferece? 61% dos bebês consomem biscoitos industrializados. 33% destes ingerem refrigerantes e sucos artificiais. Estes são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olá, tudo bem? Hoje estamos com a nutricionista Stephanie Costa, graduanda em Nutrição Materno-Infantil. Olá, Stephanie. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos continuar o assunto que é a alimentação infantil, os primeiros 1000 dias, que é de 0 a 2 anos de idade. E nós trouxemos alguns alimentos aqui para desmistificar, né? Então, Stephanie, tem alguns alimentos aqui que geralmente são introduzidos nessa fase e eu gostaria que você escolhesse um para a gente começar a falar sobre ele. A gente pode começar a falar da banana. Da banana? Isso. Quais são os benefícios da banana nessa fase? A banana, ela, além de ter uma textura mais próxima da adequada para a criança, ela também tem um sabor mais adocicado, se aproxima ao sabor do leite materno, que garante aquele efeito calmante para o bebê e realmente o prazer da alimentação. Embora contenha o açúcar, mas é o açúcar da fruta, e para essa fase da vida não tem nenhum prejuízo. Além disso, também é um alimento rico em potássio, né? Um micronutriente essencial para essa fase da vida também e para as demais. Então, é importantíssimo para o crescimento, para o desenvolvimento adequado para a criança. Então, quer dizer que o açúcar da banana, ok, né? Ok, não tem nenhum problema de ser apresentado para essa fase da vida. E quais são as maneiras que eu posso introduzir para uma criança nessa fase de idade? Certo. Por ser uma criança a partir dos 6 meses, o interessante é que esse alimento ele seja apresentado na forma de papa. Mas como é que seria essa papa? Você pegaria a banana e amassaria mesmo com o auxílio de um garfo e ofereceria para a criança. Não tem necessidade de utilizar peneira, nem liquidificador, nem nada disso. Justamente para garantir o máximo possível que os nutrientes desse alimento sejam bem aproveitados, principalmente pensando nas fibras. Agora vamos mudar um pouco, vamos falar sobre algum alimento diferente, assim, que não seja tão ok quanto a banana. Vai, escolhe aqui. Eu vou deixar a Stephanie escolher aqui hoje. Tá bom. Nós podemos ver sobre a sopa em pote. Sopinha, né? Isso. Sopinha infantil. Então, o que é que a gente pode falar sobre a sopinha infantil para essa fase? Então, a sopinha, ela é muito utilizada, frequentemente utilizada pelos pais, inclusive muitas pessoas acreditam que ela realmente seja a melhor forma de se apresentar os alimentos para a criança, mas quando a gente vê a sopa, vê os ingredientes, será que a gente realmente consegue garantir que esses nutrientes estão na sopa? Porque ela está o quê? Liquidificada. Né? Então, embora na embalagem fale que contém cenoura, frango, arroz, mas será que realmente esses alimentos estão presentes? Será que a criança ela vai conseguir identificar? Certo? E além disso, por ser um alimento que é para ter um longo prazo de validade, estão incluídos conservantes, né? Até mesmo pode ser corantes, então não é tão recomendado. Além de realmente a criança ela não consegue identificar quais são os alimentos que estão presentes. E a introdução alimentar, ela é uma fase que não só são importantes os alimentos que estão sendo consumidos, os ingredientes que estão lá, o que está sendo oferecido para a criança, mas que ela consiga identificar o que ela está comendo e que esse momento seja também um momento de aprendizados para ela, que ela possa levar para a vida toda. A sopinha realmente não dá para identificar, não, certo alimento. Isso, exatamente. Agora dei uma olhadinha rapidinho, eu vi que pode ser esquentado no micro-ondas. E aí, quanto a essa parte do micro-ondas, qual é a sua opinião sobre? Em relação ao micro-ondas, existem alguns estudos que falam que a utilização em longo prazo é prejudicial. Né? Então, como está a nossa rotina pela correria, né? Uma rotina muito cheia, principalmente dos pais, e aí tem que dar conta do trabalho, da rotina em casa e a própria criança,
Ele pode sim ser utilizado, mas com essa atenção, né? De não ser algo tão frequente, tão a longo prazo, que seja repetitivo. Então é melhor dar uma sopinha mais in natura. Isso. E agora, tem como melhorar aqui o quadro contra o alimento? Sim, eu quero oferecer um alimento mais próximo do sabor salgado, diferente da fruta que é mais docinha. Qual alimento que eu posso oferecer? A cenoura. E aí ela pode vir sim como uma forma de papa, que como chamamos a papa principal, né? E aí, da mesma forma que a banana, leva para o cozimento normalmente, e aí para essa criança de 6 meses, ela também deve ser amassada. E aí, dos 7 meses até os 8 meses, você já consegue oferecer essa cenoura de uma textura mais, não tão amassada, em pedacinhos, certo? Para que ela realmente consiga experimentar o alimento na sua forma mais natural possível. E aí, com o passar da idade, 8, 9 meses, e nos 12 meses, já o mais próximo possível da refeição da família. Aí, nessa fase posterior, já pode ir oferecendo para a criança mesmo pegar, né? Sim, que inclusive é um método novo que já tem muito se falado, que é o BLW, não é? E muitos pais, inclusive, têm optado por esse método, e é um método muito interessante porque a criança, a partir dos 6 meses, os alimentos eles são oferecidos inteiros. No caso, a banana tem o corte e aí oferece para a criança e ela mesma come a quantidade que ela quer. Ela consegue ter um contato maior com o alimento, né? Ela mesma está consumindo, ela mesma está se alimentando. Então, além de também ser uma fase onde estão sendo oferecidos nutrientes, é uma fase de aprendizado. A criança ela explora esse novo mundo, né? Saiu apenas do aleitamento materno e está conhecendo novos alimentos. Aí ela começa a ser mais individualista. Então, olha, gente, tão barato a cenoura, né? Um alimento tão rico. Quais vitaminas ela oferece? Pronto, a cenoura ela é rica em vitamina A, como nós podemos ver essa cor alaranjada dela. Ela contém um nutriente chamado beta-caroteno e é um nutriente extremamente importante, né, para a visão, para a pele também. Então, essa criança que está em desenvolvimento, já ter o contato com a cenoura, olha quantos benefícios que ela já não garante, além de optar por um alimento natural. É por isso que o pessoal fala que o coelho enxerga tão bem, né? Isso. Mas isso é uma brincadeira. Agora vamos falar sobre... Esse daqui eu tomei muito, eu vou ser bem sincera, eu tomei muito. Sim. Vamos falar um pouquinho dele? Ele realmente é saudável nessa fase? Sim, ele contém bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino e previne que bactérias que são consideradas ruins invadam e nos causem doenças. Então, sim, nós podemos consumir, não tem nenhum problema, porém, para essa fase de vida dos 6 meses aos 2 anos, não é recomendado, porque a composição dele contém açúcar. E nós sabemos que o açúcar não é indicado para crianças menores de 2 anos, certo? Entendi. Então, um vilãozinho disfarçado, né? Para essa fase. Só para essa fase, por conta do açúcar. Agora, tem algum alimento que você quer falar agora? Nós podemos falar dos cereais, que são bastante famosos, não é? Bem frequentes na alimentação das crianças. O famoso mingau, né? Isso, o famoso mingau, que inclusive muitos pais, muitos cuidadores acreditam que é a melhor opção. Mas será que é mesmo? Olhando os ingredientes dele, nós conseguimos ver que o principal é o açúcar. Né? E aí muitas pessoas até falam, mas quando eu comecei a oferecer esse alimento, meu filho ficou mais satisfeito, ficou mais saciado, dorme mais. Mas será que é porque ele está mais? De fato, ele realmente está mais saciado, mas por que será? O que será que está garantindo essa saciedade? E aí quando nós analisamos o rótulo, é o açúcar, não é? E pelo trato gastrointestinal dessa criança ainda ser imaturo, não ter o desenvolvimento como uma pessoa mais velha, ele realmente fica lá e pesa na barriga do bebê e faz com que ele durma mais tempo. Entendi, então descarta. Agora, gente, esse daqui ele é tão bonitinho, né? As crianças ficam loucas. Ele é adequado nessa fase? Também pela composição dele, né? Não recomendamos isso. Embora a lista de ingredientes também contenha frutas, alguns são de banana, outros de maçã,
morango, mas a criança ela não consegue ver. Nós não conseguimos ver esses ingredientes, se eles realmente estão presentes nesse alimento. E fora o corante que tem, o açúcar, como nós já sabemos, os conservantes, então por que expor a criança tão cedo a um alimento assim? Então realmente não recomendamos. Ele vem falando, esse alimento vem falando que é o iogurte, né? Isso. Que possui vitaminas, né? Ele realmente possui as vitaminas, apesar do açúcar não ser benéfico nessa fase? É uma quantidade tão pequena comparada aos outros ingredientes que ele contém, que a gente não considera uma quantidade significativa, certo? Entendo. Agora sobrou o nosso último alimento aqui, que é o macarrão instantâneo, né? Isso. Para encerrar, agora vamos falar sobre ele. E aí, o macarrão instantâneo, ele é legal para essa fase? As mães que não têm tanto tempo acabam oferecendo, infelizmente, né? Ele é para a fase adulta, a gente já pede que se tenha uma certa atenção quanto ao consumo, não é? Realmente pela rotina, pela correria, muitas pessoas optam, é o mais fácil, é o mais acessível naquele momento e dependendo da frequência é até aceitável, mas para a criança, pela quantidade de sódio que tem, pela quantidade de corante que tem, além de outros ingredientes, muitos antes, quando a gente pega o rótulo e analisa muitos ingredientes, finaliza uma palavra com antes. Vou até dar uma olhadinha aqui, pode continuar aqui. Isso, e então realmente não é recomendado, não se pode pensar em oferecer esse alimento para a criança. Realmente ele vem falando que tem vitaminas, né? Mas a quantidade de sódio, eu nem sei. Ela nem para adulto deve ser. Nem para adulto. Um sachê do tempero é mais que a quantidade que deve ser consumida em um único dia. Então nós conseguimos ver o quanto é prejudicial realmente. Pois é, hoje falamos sobre estes alimentos e ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Obrigada também, foi um prazer estar aqui. E é isso, a gente vai falando mais sobre esse assunto. Até mais!